todos e todas, professores de Santo André. Meu nome é Ivanildo, sou técnico de tecnologia e hoje no ATPC nós vamos abordar a questão do programa Inova Educação, abordar do ponto de vista da importância dele para a unidade escolar como um todo, pois ele vai desenvolver nos alunos as habilidades socioemocionais e as habilidades cognitivas, né? E trazendo para a escola um amplo ganho, porque a escola vai ter uma convivência escolar melhor e alunos mais motivados. Então a importância desse ATPC é levar para o professor o papel desse programa na escola e como ele pode ser um catalisador de boas competências, tanto das socioemocionais e as cognitivas. Então, vamos embora e aprender juntos aqui. Então, para a gente entender a razão do programa existir, por que ele está sendo implementado, inclusive agora nos anos iniciais também, nós primeiro precisamos entender o contexto do mundo contemporâneo, né? Nós precisamos entender que o mundo não é mais o mesmo aquele dos anos 90, no qual a maioria dos professores frequentaram a escola. O mundo hoje mudou, a tecnologia está aí cada vez mais presente em nossas vidas. E é essa questão da tecnologia, mudar comportamentos, mudar hábitos, que justifica a introdução do programa, né? O mundo atual é o mundo da automação. O que é bem a automação? É um mundo onde tarefas que antes eram executadas por seres humanos estão sendo substituídas por máquinas. Então, por exemplo, você liga num telemarketing e às vezes quem te atende não é uma voz humana, é uma gravação, é uma inteligência artificial. E isso que tarefas que antes qualquer pessoa fazia estão sendo cada vez mais substituídas por máquinas. Outro exemplo do mundo que está mudando também é a questão da introdução do 5G. Vocês já ouviram falar muito nos jornais aí que o Brasil acabou de fazer o acelerão 5G, e isso vai acarretar o que nas nossas vidas? Uma comunicação cada vez mais interligada. Os aparelhos vão se comunicar melhor, você vai poder acionar a sua televisão, o seu forno de micro-ondas, do seu trabalho. Você vai poder programar um automóvel, por exemplo, para buscar você na sua casa e te levar para um outro lugar. Então nós estamos passando por amplas transformações. Nós estamos em plena quarta revolução industrial, que é justamente a revolução da automação. E isso vai ter um impacto social muito grande, porque muitos empregos vão desaparecer e outros vão surgir. E isso vai acarretar uma profunda mudança de hábitos, de comportamentos nos seres humanos. E a escola, justamente por estar inserida nesse contexto, não é diferente. A escola vai passar por transformações, os alunos vão passar por transformações, bem como nós professores também. Então, é necessário uma mudança de paradigmas da educação. É necessário que a escola também se transforme, porque o mundo está mudando. Logicamente, a escola, por estar no mundo, ela tem que passar por transformações. Então, a justificativa do Inova é justamente isso, fazer uma educação mais voltada aos interesses do adolescente contemporâneo. É fazer uma educação mais conectada com os seus interesses. E o Inova vem justamente trazer essas coisas para a escola. O próprio nome fala, né? Inova, vem de inovar. Temos que reformular o aprendizado. Por quê? Nós estamos preparando o jovem não para o século XX. Nós estamos preparando o jovem para o século XXI. Então, as necessidades, as competências, os saberes são diferentes. O que ele precisa aprender é diferente do que nós precisamos aprender lá nos anos 90, no começo dos anos 2000. O jovem hoje precisa de outros saberes. E isso vai acarretar o quê? Uma mudança da forma de ensinar e uma mudança da forma de aprender. Por isso que o Inova está sendo implementado a partir desse ano, inclusive, até os anos iniciais. Então, voltando a falar sobre a questão das competências, das habilidades, que serão relevantes para esse novo tempo, para o século XXI, para o mundo contemporâneo, a gente pode dividir ela em 3 grupos. O primeiro grupo são as habilidades de inovação. Então, por exemplo, criatividade e pensamento crítico. Então, é necessário da criança e do adolescente, cada vez mais, que seja desenvolvido nelas a questão da criatividade e a capacidade de ter um pensamento crítico, de ter uma relação crítica com as coisas que ela vê, que ela escuta, e uma situação comum, né? Resolução de problemas, né? O que a gente vê de empresas procurando pessoas capazes de ter uma solução para problemas,
encontrarem soluções, buscar soluções, não ficar reclamando, mas saber o que tomar, que decisão tomar, como resolver o problema. A capacidade de colaboração, que está faltando muito não só nas escolas, né, mas também em todos os lugares, no ambiente de trabalho. As pessoas têm que aprender a ter uma atitude mais colaborativa. E o Inova também contribui para esse tipo de desenvolvimento de habilidades, né, que é a questão de inovação. Outras habilidades que o Inova também pode colaborar é a questão das habilidades de tecnologia, as habilidades tecnológicas, como programação, como a capacidade de lidar com as mídias digitais. Vocês, professores, sabem muito bem que as redes sociais hoje são uma verdadeira armadilha para os alunos, né? Fake news, boatos, falsas informações, questão do cyberbullying nas escolas. Como é que os alunos estão lidando com isso? Eles têm as competências necessárias para enfrentar essas situações, saber lidar com uma notícia falsa, saber interpretar quando essa notícia é verdadeira ou é falsa. Então, isso entra aí no aspecto da tecnologia que o Inova trabalha bastante. Outra habilidade que o Inova também vai ter que trabalhar são as habilidades relacionadas à carreira, aquelas que vão fazer o estudante aprender a gerenciar a sua própria vida, ter um controle da sua vida, né? Como, por exemplo, flexibilidade. A pessoa se tornar mais flexível, né? O que a gente vê hoje no mundo são pessoas cada vez menos flexíveis. A inflexibilidade gera conflitos. A capacidade de ter iniciativa. Muitos estudantes precisam desenvolver isso. Não é uma questão que ele não tem iniciativa, ele sequer aprendeu a ter iniciativa. Então, o Inova vem com essa proposta de desenvolver também iniciativa nos alunos. Proatividade, né? É uma questão da pessoa também ter aquela questão de saber pensar, saber se antecipar aos fatos, ir atrás, resolver os problemas, como eu já disse antes. O autocontrole emocional, que talvez essa seja a principal aí questão, principalmente do projeto de vida, a pessoa gerenciar suas emoções, não tomar decisões motivados pelas emoções, sejam elas boas ou ruins. Isso é um problema que não só os estudantes, né, mas nós também adultos precisamos aprender a gerenciar as emoções para que a gente tome decisões cada vez mais assertivas, mais acertadas, com base na realidade e não em emoções. Desenvolver também a liderança, a capacidade de serem líderes. O que está faltando aí de líderes no mundo moderno, mas líderes reais, que as pessoas admirem, que as pessoas aprendam com ele, porque ele também aprende com as pessoas. E a principal delas, que é a responsabilidade. Não ficar culpando os outros, aprender a se responsabilizar pelas coisas, pelas suas atitudes e pelos seus atos. Então, todas essas competências o Inova vai tentar trabalhar e vai tentar desenvolver com os alunos. Por isso que é um programa inovador, como o próprio nome fala. Porque antes a escola não se preocupava com essas coisas. Porque antes essas competências e essas habilidades não eram exigidas dos alunos, não eram exigidas dos profissionais. E estão cada vez mais aí na crise na onda das empresas exigirem dos seus profissionais essas competências. Então, quando a gente trabalha isso, nós estamos preparando o nosso aluno para o mundo contemporâneo, para o mundo moderno. É isso que o professor ou coordenador pedagógico tem que compreender. Nós estamos preparando o nosso aluno para o século XXI, para essas competências aqui. O programa Inova Educação, então, tem o objetivo de tornar a escola mais conectada com as necessidades dos nossos estudantes, né? E isso é fundamental, né? A escola tem que procurar sempre ter esse objetivo, ter essas metas, se conectar cada vez mais com os alunos. A escola que está mais conectada vai ter cada vez menos problemas de convivência. Então é uma meta que a escola tem que buscar. Isso não é um caminho fácil, mas é uma questão que a escola tem que ver a longo prazo como vai alcançar isso, como vou me conectar cada vez mais com os meus estudantes. E a escola vai perceber que quanto mais eu me conecto com os meus estudantes, mais ganhos eu vou ter, mais vai ser fácil a convivência escolar. E como é que eu faço isso, né? A partir da promoção, do engajamento dos estudantes e do seu protagonismo. A escola conectada, a escola inovadora, e a proposta de Inova é fazer uma escola inovadora, ela trabalha isso, trabalha tanto o engajamento do estudante, quanto o seu protagonismo. Trabalhando o que, principalmente? As relações interpessoais,
a expressão de ideias dos estudantes e a capacidade deles de responder aos estímulos. A escola propõe estímulos, por exemplo, a questão das eletivas. O aluno é estimulado a escolher, ele tem que fazer escolhas, ele tem que pensar. E a escola proporcionar isso. As eletivas estão de acordo com o projeto de vida do estudante? A escola fez uma boa oferta de eletivas? Isso tem a ver com o engajamento, com o protagonismo do estudante. A capacidade de responder aos estímulos. E, principalmente, professores e coordenadores, a questão da inteligência emocional. É a capacidade do estudante de lidar com o que a vida traz para eles, mas sempre focado no seu objetivo. Trabalhar a inteligência emocional, e é a principal proposta do projeto de vida, é justamente para que tanto o estudante e para nós também, professores, aprendemos a lidar com elas, sempre focando no nosso objetivo. Eu tenho que controlar as emoções para que os meus objetivos sejam alcançados. Então a proposta do Inova vem com esses 3 eixos que vocês já conhecem bem: o projeto de vida, a tecnologia e as eletivas. Todas estão interconectadas porque todas vão trabalhar tanto as competências socioemocionais quanto as competências cognitivas. Cabe à escola fazer a sua inovação também e propor o engajamento e a responsabilidade dos alunos. Então, falando dos 3 componentes do Inova, o projeto de vida vai trabalhar a questão dos sonhos e dos objetivos dos estudantes. Como alcançar esses sonhos? São palatáveis e o PV é ao longo da vida escolar dele. Ele vai trabalhando isso através, principalmente, do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. É através do desenvolvimento delas, do trabalhar dessas habilidades, que o aluno vai aos poucos aprendendo a construir seus sonhos de acordo com a sua realidade ao longo da vida escolar. Na questão da tecnologia, no eixo da tecnologia, a questão central é que o aluno aprenda a usar os meios digitais de forma autônoma, para que ele não seja vítima de algoritmos ou de influencers, que ele não saiba tomar decisões a partir da sua autonomia. Certo? Então, assim, os estudantes são muito levados hoje com a tecnologia a serem muito influenciados por essas questões sem perceber. Então, é necessário trabalhar com eles a questão da autonomia digital, de não ser dominada pela tecnologia, mas sim fazer bom uso dela. E as eletivas vão trabalhar a questão de aprender a fazer escolhas. O aluno tem que começar desde cedo a fazer escolhas. O mundo tem um monte de escolhas para ele fazer. E a escola também tem que proporcionar esse aprendizado, fazer boas escolhas. E a proposta eletiva é essa. Se a eletiva está bem construída, baseada no projeto de vida dos estudantes, ele vai ter boas escolhas na escola. Se não, vai ser complicado para ele. Então, cabe aí à escola, principalmente agora, no segundo semestre, vão começar as eletivas do segundo semestre, pensar muito bem, dar uma mapeada aí nos objetivos, nos sonhos dos estudantes, para propor um cardápio de eletivas mais palatável com os alunos da sua escola. Então, a gente vai falar aqui nos próximos minutos um pouquinho de cada eixo do Inova Educação. Para falar sobre a importância do projeto de vida na escola, eu trouxe aqui a técnica de convivência, a Karina Lins. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Vanildo. Karina, como você sabe, o projeto de vida ele é o articulador central da proposta pedagógica das escolas, né? Então ele tem uma importância significativa para que a escola faça suas propostas pedagógicas, suas ações pedagógicas. Agora, fala para mim, por que é importante as escolas trabalharem o projeto de vida? Eu acredito, Vanildo, que a importância do projeto de vida tem como base a expectativa do estudante. Então a escola só vai fazer sentido para o aluno se ela tiver conectado para o que ele tem de projeto para a vida dele. Então, se a escola não caminhar em conjunto com o projeto de vida dos alunos, a escola deixa de fazer sentido. Por isso, a importância do Inova e a importância do projeto de vida na vida de toda a comunidade escolar. Qual que é a sua impressão que você tem do aluno? Né? O que o aluno espera da escola em relação à questão das escolhas que ele tem que fazer, da vida do adolescente que já tem os desafios de ser adolescente?
ou de ser um estudante pequeno, agora bem novinho, qual que é o impacto que pode ter para o próprio estudante? Eu acho que o impacto na saúde emocional é o primeiro e o maior impacto, né, Ivanildo? A gente sabe que o aluno, ele não vai aprender se ele não estiver bem emocionalmente, né? Então, aquela velha ideia da gente ficar preso só na parte acadêmica, ela não existe mais, né? Porque não tem como desconectar, né, a emoção do cognitivo, né? Nós somos um só. Então, eu acho que a importância primeira vem da saúde mental dos alunos, e isso vai se desdobrando academicamente, né? Que quanto melhor eu estou emocionalmente, mais eu estou aberto ao novo, mais eu vou aprender com maior competência. Em relação às escolhas que agora o estudante tem com um novo ensino médio, ele vai ter que escolher alguns itinerários, ele tem que fazer escolhas diretivas que já acontecem. O que o projeto de vida pode ajudar nessa questão? Cientificamente falando, o poder de escolha em si só já traz saúde mental. Então, escolha simples, né? Eu quero ver um filme ou outro filme, já foi provado que traz saúde mental para todos nós. E essa capacidade que o Inova traz, né, de escolher, do aluno escolher as suas eletivas, é muito importante. Primeiro porque dá sentido à escola, porque se eu escolho algo que tem a ver comigo, com o meu projeto de vida, a escola vai fazer sentido. E a partir do momento que a escola faz sentido, eu vou me dedicar muito mais, né, a estudar esse conteúdo. Então, o projeto de vida é a base, né, porque a partir do meu projeto de vida é que eu vou ter essa escolha, eu vou escolher aquilo que vai conversar melhor. Qual a importância do profissional, professor, no projeto de vida? Como ele pode ajudar o aluno aí com a questão do seu projeto de vida? Eu acho que a figura do professor do projeto de vida, Ivanildo, é essencial, né? Porque ele é o modelo, né? Nós somos modelos para os nossos alunos. Então, acho que a primeira coisa que o professor de projeto de vida tem que ter em mente é que ele precisa ter para ele o seu projeto de vida, para ele poder, a partir do projeto de vida que ele tem, auxiliar esses alunos a criarem também o seu projeto de vida. E aí vai se desdobrando, né? Não só fazendo essa modelação, como a gente chama na psicologia, né? Do professor ser esse modelo, do professor ter também o seu projeto de vida, mas auxiliando esses alunos a descobrirem as suas afinidades, as suas habilidades, porque na adolescência ela é caracterizada muito pela insegurança. Então, a figura do adulto, eu acho que traz muito essa segurança. Mas e se não der certo, né, o meu projeto de vida? Ou, por exemplo, se eu quiser mudar o meu projeto de vida? Tudo bem, né? Nós estamos numa idade, né, na adolescência, que é justamente uma idade de experimentar. Então, eu experimentei alguma eletiva, não me identifiquei, eu mudo, né? Eu mudo a minha trajetória. Então, também não tem aquela coisa muito fixa, né? Dá essa confiança para o aluno de que ele pode errar, de que ele pode escolher e depois pensar, nossa, mas não era isso que eu queria, então eu posso fazer uma outra escolha, né? E o adulto traz essa segurança, o professor vai dar essa segurança para que esse estudante ele possa realmente experimentar, né? E descobrir o seu caminho. Em relação à pedagogia da presença, no qual o professor ele vai criar vínculos de consideração, afeto, respeito e reciprocidade. Quando o professor ele tem isso como valor, como contribui isso para a sua ação na sala de aula e para o desenvolvimento aí, socioemocional dos alunos? Ivanildo, segundo as pesquisas de 2019 da Organização Mundial da Saúde, quando os alunos, né, os nossos estudantes, têm um bom relacionamento com o professor, os níveis de violência da escola são muito baixos. Então, o primeiro impacto é na convivência, né? A violência, ela despenca quando nós temos uma escola na qual os professores têm relacionamentos positivos com os estudantes. E também as pesquisas mais recentes, né, da psicologia, principalmente da psicologia positiva, elas demonstram que professores felizes, né, professores que estejam bem, que têm essa necessidade de afeto, de reciprocidade, eles têm alunos mais felizes. Então, se o meu professor estiver bem, os meus alunos também vão estar bem. O projeto de vida ele é o articulador central da proposta pedagógica das escolas, né? Então ele tem uma importância significativa para que a escola faça suas propostas pedagógicas, suas ações pedagógicas. Muito importante, eu acredito muito que essas competências socioemocionais elas podem ajudar sim a escola, tanto na convivência, tanto na
no cognitivo e principalmente trabalhando a construção da identidade desse adolescente, desse jovem que está procurando uma escola. Na maioria dos nossos alunos, a escola é o único lugar que ele pode ter essa construção, porque a maioria dos nossos adolescentes não tem tantas oportunidades, e a escola é esse canal para ele desenvolver essas competências. Aprender a gerir a sua vida, a sua expectativa, o seu processo de trabalho, né, a sua profissão que ele vai escolher, se ele não tiver essa oportunidade de escolher agora, né, de treinar isso na escola, porque é um treino, né, para a vida, né, um treino, na verdade, de habilidades para a vida. Então, a primeira macrocompetência como autogestão, ela só é possível se eu der uma relativa, pelo menos, liberdade para esse estudante dentro da escola, né? Senão ele nunca vai aprender, né? Se eu ficar o tempo todo dizendo para ele o que ele tem que fazer, como que ele vai conseguir, né, desenvolver uma competência de autogestão? Está ligado muito à autogestão, né, que é o engajamento com os outros, tá vendo? Então, na escola e na adolescência isso é muito forte, né? Na adolescência, a aceitação do grupo é muito importante. Então, fica muito mais fácil a gente trabalhar o engajamento com os outros, com os nossos alunos, pela faixa etária que eles estão, né? Que fazer parte do grupo é muito importante, né? E na psicologia a gente sabe que é uma das necessidades primárias, né? Todos nós queremos ser aceitos. Então isso é básico. E fica muito fácil trabalhar isso com os alunos. Se você faz, por exemplo, como você falou, um feirão de eletivas, né? Eu vou ter um engajamento, né? Eu vou engajar o meu aluno a fazer uma escolha. Então a gente trabalha também tanto a autogestão quanto o engajamento com os outros. Certo. E mais quais são as outras? As outras, a gente pode falar um pouquinho da amabilidade, né? Que está mais diretamente ligada à convivência. Né? E às vezes a gente vê essa palavra, né, amabilidade, e tem uma ideia muito equivocada, né, que todos nós vamos nos amar, né, e todo mundo vai ser bonzinho, e todo mundo vai se abraçar. Não é essa a proposta, né? Essa macrocompetência da amabilidade é você ser gentil, né, você aprender a respeitar o outro na sua singularidade. Então eu posso não concordar com você, Ivanildo, mas eu vou respeitar a sua individualidade, né, enquanto sujeito. É isso, né? A gente precisa se amar, todo mundo vai se abraçar, né? Porque isso é utópico. Mas a gente precisa desenvolver no nosso aluno a gentileza. Por quê? Né? Porque é bonito ser gentil? Não. Porque a gentileza está diretamente ligada à saúde mental. Notem, né, que cada uma dessas competências não vão ficar só na escola. Não. Diferentemente de muitos conteúdos que às vezes o aluno na vida ele acaba esquecendo, né? Sim. Porque ele vai entrar numa outra área. Esses das competências socioemocional, independentemente da escolha que ele fizer profissional, ele vai levar para a vida toda, né? E é a escola que está proporcionando isso, né? E a gente a quarta macrocompetência, Marilda, é a resiliência emocional, né? Que hoje em dia se fala muito em resiliência, né? Está até na moda, né, esse termo. E quando a gente fala em resiliência emocional, né, não é ser o super-homem, né, eu suporto tudo, eu aguento tudo. Também não é essa a proposta, que às vezes as pessoas têm uma visão equivocada. A resiliência é a sua capacidade de dar a volta por cima quando alguma coisa deu errado, né? Então é você se levantar depois de ter caído, é só isso, né? Você conseguir se levantar. Uma resistência. É uma resistência emocional, né? Então não é que eu não vou sofrer, não é que eu não vou, né, cair, não é que eu não vou ter dificuldades porque eu vou suportar tudo. É a minha capacidade de passar por tudo isso e continuar. A gente fala da última macrocompetência, né, que é a abertura ao novo, é justamente isso, né? Já está no nome, inova. Né? A abertura ao novo. Então a gente precisa também trabalhar com os nossos estudantes essa abertura ao novo. Como a gente conversou um pouquinho lá no início, né, da resistência. A gente precisa vencer essa resistência. E como que a gente vence essa resistência? Né? Desenvolvendo a abertura ao novo. Então é uma pessoa que vai ser curiosa, que vai experimentar o diferente, né? Não vai ter receio de fazer uma coisa de um jeito diferente. Porque muitas vezes a gente recebe uma ideia nova e a nossa primeira resposta é não vai dar certo, né? Que é natural, né? Porque na psicologia é o nosso mecanismo de defesa. Então aquilo me desestrutura de alguma forma, então eu falo não vou fazer porque eu sei que não vai dar certo. Então acho que primeiro dá uma oportunidade ao programa, abraçar a ideia primeiro, né? Acho que é o primeiro passo. E não é fácil, né? Primeiro, Ivanildo, porque nós viemos, né, de uma geração que nós não tivemos essas disciplinas na escola, né? A maioria dos professores da nossa rede, na idade que nós estamos, a gente veio de um ensino tradicional,
Então, para todos nós, isso é muito novo, a gente não tem essa experiência, né, de escola, de ser estudante numa escola assim. Então, eu acho que é dar uma oportunidade e estudar. Né? Eu acho que é importante ler. Né? A gente sabe que a vida do professor é muito corrida, tem muita coisa para fazer o tempo todo, mas às vezes lê um artigo, lê uma reportagem. Ah, eu vou pesquisar hoje sobre amabilidade. Dá uma lida lá, 5 minutos, no que é amabilidade, como eu posso usar aquilo no meu dia a dia, coisas pontuais, porque eu acho que esse conhecimento, ele vai sendo construído junto com os alunos, né? Então, não é algo que vai ser imposto. Olha, põe na lousa. Obrigado, Karina aqui. Karina, um abraço aí para os nossos professores. Um abraço, pessoal. Obrigada. Então, agora a gente vai continuar com a TPC. Então, até daqui a pouquinho. Então, professores, continuando aqui com o nosso TPC, o tema agora é tecnologia. Como vocês sabem, a tecnologia é um dos conteúdos, né, do Inova Educação. E para falar sobre esse conteúdo de tecnologia, eu trouxe aqui o novo PEC aqui do Núcleo Pedagógico, que eu vou pedir para você apresentar para vocês. Fala aí o nome. Muito prazer, eu sou o professor Wilson, né? Eu era PC e comecei esse ano aqui para ajudar o Ivanildo nessa empreitada. Então, Wilson, vamos começar a discussão com os professores aqui, falando da importância, né, da tecnologia e explicar aquele objetivo central que está até nas diretrizes curriculares do Inova Educação, do eixo tecnologia, que diz que ao final do curso, ao estudar ao longo desses anos a tecnologia, o estudante desenvolva a capacidade de fazer o uso autônomo, tanto da tecnologia como de qualquer meio digital de comunicação. Então, como isso está presente no curso, vamos destrinchar isso com o professor, primeiro para tirar esse mito que tecnologia é uma coisa do outro mundo, que eu tenho que saber de informática, que eu tenho que saber de bytes, megabytes, gigabytes, e desmistificar isso para os colegas que o intuito do curso não é esse, né? O intuito do curso é outro, né? Então, vamos falando aí do curso de tecnologia. Perfeitamente. O curso de tecnologia, ele não restringe, assim, ao uso do aparelho, né? O professor não precisa ficar com medo, assim, eu não sei informática, eu não vou conseguir, eu não sei os programas. Não é esse o curso. O curso ele não é feito para fazer o professor utilizar programas. Então, o curso de tecnologia, ele está em 3 eixos, né? Que é o letramento digital, o pensamento computacional e as TDICs. As TDICs são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Essas 4 letrinhas, né? O que é TDIC? Tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, explica um pouquinho melhor cada um deles. Tá. O pensamento computacional, né? Ele divide o problema em 4 partes, né? Então, ele decompõe o problema, depois ele reconhece os padrões. Então, eu tenho um problema grande, eu vou dividir ele em partes menores. Que é a decomposição. Aí eu vou enxergar padrões nesses problemas. É isso que o computador faz, ele enxerga padrões. Depois que você enxergar padrões, você abstrai né, desses padrões. Você faz a abstração dele. E por fim você faz os algoritmos, que é como se fosse o passo a passo para resolver. Aí você resolve ele como um todo. Isso é o pensamento computacional. Então, no eixo pensamento computacional, o aluno acaba aprendendo como é que funciona um pensamento de um computador. Ele aprende que o computador não é um ser, autônomo é o aluno, né? O computador não é um objeto autônomo que pensa sozinho, ele pensa por algoritmos, correto? Pensa por algoritmos, apesar que hoje em dia tem as inteligências artificiais, mas mesmo assim tem que ter o homem por trás, tá? Para fazer esses algoritmos. Até porque quando não sei se você já percebeu, quando você entra assim em uma página na internet, você faz uma pesquisa, né? Eu estou procurando um iPhone, né? Geralmente eu não procuro um celular. Ele faz uma pesquisa, aí depois ele sai da pesquisa, aí quando ele entra nas redes sociais dele, aparece a pesquisa para ele. Certo. E isso são os algoritmos trabalhando, né? Reconhecendo o padrão e trabalhando em benefício outro eixo. Qual que é o outro eixo? Que é o letramento digital. Letramento digital. Lembra meio que tipo alfabetização, mais ou menos isso? Tipo uma alfabetização, perfeitamente. Porque o aluno, o aluno que tem um letramento digital, ele deixa de cair em fake news. Ele reconhece o que é certo, o que é errado. Ele vai saber utilizar a tecnologia para o benefício próprio e para a comunidade também, como um todo. E o letramento digital, ele tem uma questão importante também, que é o aluno saber
buscar fontes confiáveis de informação. E isso, ainda mais nessa nossa era, assim, que teve muitas fake news, grupo de WhatsApp vem muitas fake news. Então, quando o aluno ele tem esse letramento, ele vai saber, pô, será que isso é verdade? Então, ele vai nos mecanismos de busca e saber quais são os sites que realmente são verídicos. As mais informações confiáveis. Confiáveis, mais informações confiáveis, perfeitamente. E outra questão que é importante tocar sobre letramento digital é a questão do uso ético, né, da internet e das redes sociais. De fake news, ou boatos, todas essas questões que estão, como eu disse no começo do TPC, na introdução, são questões que são competências que são necessárias para esse século. Né? Quem estudou nos anos 90, como foi o nosso caso, não tinha necessidade de desenvolver isso, por quê? Não existia rede social, não existia Zap, e é uma necessidade que eles têm, que essa geração tem, né, que nós não temos. Ele tem, para a ferramenta dele, como tecnologia, ele tem o computador, ele tem um televisor na sala de aula, isso são tecnologias. Tá? Mas ele também pode usar como tecnologia o papelão, que aí você vai entrar na cultura maker. Entendeu? Quando você está trabalhando lá com papelão, você está produzindo, ali é uma tecnologia que você está utilizando. Okay? Que você falou também em televisores, em notebooks, entra nas TDICs, não é isso? Isso é até mais simples de entender, tá? As TDICs são tudo isso que ele falou, são os sites que você utiliza, são as plataformas, que hoje todos têm plataformas, são os aplicativos, né? Os sistemas operacionais, os computadores, os televisores, tudo é TDICs, ok? Então, o aluno, hoje em dia, ele produz TDIC quando ele faz um aplicativo. Como ele pensa, desenvolve um aplicativo e está produzindo. Então, olha outra questão, olha outra competência aí, que é uma coisa muito específica desse tempo, dessa nova geração. Eles têm que saber fazer uso dessas ferramentas, né? De uma forma ou de outra. Você pode abdicar do uso de uma ou de outra, mas não vai escapar de ter que usar uma. Então, assim, para o adolescente, para o jovem, né? E para a criança também, nos anos iniciais, que vão ter que fazer uso disso, cabe à escola começar a estimular o uso, até para que os nossos alunos consigam competir em pé de igualdade no mercado de trabalho. É necessário essas competências de tecnologia. Nós sabemos que nossos alunos hoje ele mexem muito com a tecnologia, só que não sabe fazer o uso dela. Tá? Ele sabe usar o seu celular, ele sabe fazer busca, mas fazer o bom uso que é aí que entra o professor, a intervenção do professor. É ensinar o aluno a fazer um bom uso das tecnologias. O professor é insubstituível, gente. Assim, essa questão é muito clara, porque assim, o aluno, como o Wilson citou muito bem, ele usa o celular para outras coisas, para diversão, né, como entretenimento. Mas ele não sabe usar o celular, ainda como vocês devem saber muito bem, fazer uma pesquisa séria para a escola. Então, ele não aprendeu ainda a usar as ferramentas de busca, que são muito úteis, mas também, como ele falou, como ele não tem letramento digital, ele não vai saber fazer a fonte correta, ou não vai saber se aquela informação é verídica ou não. Então, cabe aí, como o professor é insubstituível, o professor não é uma máquina, o professor não é um algoritmo, né? Ele vai saber instruir o aluno como fazer essa pesquisa. Mas a tecnologia hoje tem que estar dentro dos currículos e não só ter o eixo de tecnologia, mas está em todas as disciplinas. Todo o sentido da tecnologia na escola é esse, é que ele aprenda a usar a tecnologia de forma autônoma. Para quê? Para melhorar a sua vida e para melhorar a vida dos outros também. Ele possa ter criatividade para pensar em fazer um uso da tecnologia para melhorar a sua vida. Espero que conseguimos ter contribuído, tá, professores? Gente, eu vou falar de outras coisas ainda, então até aqui, obrigado. Então, professores, voltando aqui com a TPC, nós vamos falar agora sobre a implementação do Inova nos anos iniciais. Para quem ainda não sabe, a partir desse ano, todas as séries dos anos iniciais têm também o Inova. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui as PECs dos anos iniciais e a PEC de Língua Estrangeira Moderna de Inglês. Então, podem se apresentar, meninas. Olá, eu sou a Sandra, PEC dos anos iniciais. Oi, eu sou a Darcilena, PEC de Língua Estrangeira Moderna em Inglês. Então, Sandra, começa falando para nós assim, por que
Se você acha que é importante ter os mesmos conteúdos, né, do Inova, agora também, com adaptações, claro, né, para séries iniciais. O que você acha da proposta? Com certeza. A proposta, como o próprio nome já diz, é bastante inovadora. Então, através desses 3 componentes, o objetivo é promover de uma forma diferenciada aos estudantes um novo desenvolvimento, tanto da parte intelectual, cognitiva, também social, a parte de interação, de convívio. Então, esses 3 novos componentes, apesar de alguns alunos já terem a língua inglesa, anteriormente nas ETs, mas eles vêm agregar com os componentes já existentes. E Helena, como é que você acha também a questão do inglês? Porque para a maioria dos alunos eu acho que é novo isso, né? Como é que, É verdade. por que é importante ter o inglês para garotada dos anos iniciais? Como a Sandra falou, né, a respeito dessa interação, é importante que eles tenham já desde pequenininhos, né, esse contato com esse idioma que para eles é novo, é um novo componente curricular, e para que eles vão tomando gosto mesmo pelo idioma, né, através de atividades lúdicas, atividades que sejam significativas para eles, que eles tenham bastante desenvolvimento com a oralidade e que realmente eles gostem dessa questão de se comunicar também em um outro idioma, né? Então é importante ter esse primeiro contato, principalmente por meio de atividades dinâmicas, atividades que eles gostem de fazer, jogos, brincadeiras, desenvolvimento de atividades maker. E, enfim, que eles tenham o inglês como uma língua que eles possam aprender agora, né, iniciando com as primeiras palavrinhas, as primeiras comunicações, e para depois seguir na vida dele acadêmica. Falando do inglês, é mais fácil para a criança aprender um segundo idioma nas séries iniciais. Iniciais, justamente, porque ele já vai associando, né, com o idioma nativo e ele vai percebendo o quanto é importante ele aprender. Tendo em vista que a gente está num mundo globalizado, ele já vai percebendo por meio dessas situações, né, das dimensões interculturais que existem, outras práticas em outros países, essa dimensão cultural, aprender as culturas dos outros lugares, não só a cultura americana, a cultura inglesa, mas sim a cultura de países falantes do idioma inglês. Legal. Sandra, fala um pouquinho da questão da convivência, né? Porque nos anos iniciais tem uma pequena diferenciação, porque os anos finais e médio tem um projeto de vida e nos anos iniciais é a convivência, né? Fala um pouquinho assim, sobre o que vai ser trabalhado em relação à convivência com os pequenos, que situações de aprendizagem ocorrem, para explicar para os professores de uma forma geral. Bom, dentro do projeto de convivência já foram feitos estudos, inclusive o nosso país agora que está começando a se engajar nessa área, né? Muitos países já estão bastante avançados e foram feitos vários estudos que comprovaram a eficácia de se trabalhar a convivência dentro dos espaços escolares. Não só para o clima escolar, para o relacionamento entre alunos, entre o grupo, né, com gestores, com o corpo docente, mas ao todo. Então isso permite um avanço bastante significativo nas aprendizagens, no próprio índice, né, que constantemente, consequentemente, nós buscamos também. E o projeto de convivência é algo que tem que ser implantado mesmo desde os pequenininhos, desde as primeiras relações, para que ele possa aprender a ouvir, aprender a falar dentro do seu tempo, respeitando o outro. São as primeiras noções, os primeiros passos que vão permitir que ele amadureça dentro do próprio ambiente onde ele fica. A maior parte do tempo da vida dele, ele permanece dentro da escola. E com isso, diminua os conflitos, estreite os laços, né, entre aluno e professor, professor e aluno, e o aprendizado vai crescendo. Se ele está harmonizado, se ele está dentro de um equilíbrio, isso vai refletir lá no aprendizado da língua portuguesa, da matemática, da língua inglesa. Isso vai ter um reflexo bastante positivo. Então, nós precisamos sim
interiorizar, aceitar todos esses componentes do Inova que eles vêm só para acrescentar. Então é necessário que essa inovação seja também dentro do professor, porque a partir do momento que ele compreende a importância, ele consegue transmitir para o seu aluno. E isso só vai trazer benefício para todos. O que é legal também falando do Inova é que ele traz para o nosso aluno, o aluno da escola estadual, condições de aprender coisas que geralmente eles não tinham acesso. Por exemplo, o inglês, ele pode proporcionar para eles mais oportunidades, né, do que não ter inglês, porque, como a Helena já tinha adiantado aqui, ele vai ter acesso a um novo idioma, ele vai ter mais chance de aprender mais coisas, porque ele vai conseguir consultar alguns materiais que ele não tinha acesso, né. Fala um pouquinho disso, da questão da oportunidade. Ele está tendo a oportunidade de aprender um novo idioma, ainda, claro, numa fase inicial, ao mesmo tempo sendo letrado. Isso agrega mais oportunidade para a criança do que não aprender o inglês? Ah, claro. Uma vez que ela tem acesso, ela é oportunizada a fazer pesquisas, a ter contato com os outros idiomas, né? Não só o inglês, mas ela pode partir de uma curiosidade para outros que ela tenha interesse. E o que eu acho interessante também, Ivanildo e Sandra, é que, e a gente orienta as escolas, os gestores, é que os três podem ser trabalhados juntos, né? Pode ser falado de convivência em inglês, utilizando vocabulário, expressões, comandas. Pode ser trabalhado em inglês, utilizando a parte tecnológica, a tecnologia desplugada, também na confecção de materiais. Enfim, é uma oportunidade realmente de agregar, né? Agregar conhecimento por meio desses novos componentes. E como ela pegou o gancho da conectividade entre o inglês, a convivência e a tecnologia, a gente pode dizer, ao fazer uma atividade maker, que o nome já é em inglês, né, o aluno em grupos podem trabalhar a convivência e ao mesmo tempo estou trabalhando a tecnologia. Então, o professor do século XXI tem que ter essa clareza, né, que as coisas não são mais separadas e tem que ser trabalhada em conjunto. Então, numa mesma atividade, o professor pode trabalhar o inglês, a tecnologia e a convivência e agregar conceitos para cada uma desses eixos do Inova. Então, isso que eu acho mais bacana, porque quando você tem a conexão entre as matérias, o aluno começa a ver que o conhecimento não é separado, ele é um só. E ele entende porque ele tem que aprender inglês, porque ele tem que aprender a conviver e ao mesmo tempo tem que fazer uso da tecnologia. Comentando também o seguinte, que isso de forma alguma vai atrapalhar no processo de alfabetização. Muito pelo contrário, a criança está pronta e ela tem toda essa facilidade para se tornar alfabético dentro do ciclo, dentro do processo certinho e ainda acrescentar a língua inglesa, né? Seja de uma forma lúdica, como for. Além do que, aprender um outro idioma, ele aciona as conexões neurológicas, então isso facilita não só para o próprio idioma que ele está aprendendo, mas como também para os outros componentes curriculares. E a questão é que entra no Inova. No Inova ele quer acionar justamente isso, a criatividade, a inventividade, e nada mais relevante do que acionar esses dois eixos para ativar na criança isso. E isso também, como colocou o lúdico, né? Além da criatividade do coelhinho na formação, a criança faz o coelhinho, ela canta música em inglês, ela vai ter o seu coelhinho personalizado, desenhado conforme ela queria, e está estimulando a criatividade, a inventividade que vai acarretar na alfabetização, no letramento. Sentido a importância de tudo isso. Então, antes que a gente possa colocar esses componentes em prática, é preciso que nós mesmos possamos nos inovar. Fazendo a integração desses componentes e até outros que puderem integrar com um planejamento, né, com os colegas da área, de outras áreas também, é muito importante. Isso mesmo. Eu queria agradecer a presença da Marcelene, a presença da Sandra, e a gente até o próximo ATPC. Muito obrigado. Até lá. Obrigada, até lá. Obrigada, tchau.